Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Dando continuidade a nosso estudo das reações orgânicas, no terceiro trimestre do nosso terceiro ano, ainda infelizmente no ensino remoto emergencial, vamos falar das reações orgânicas de esterificação e hidrólise de ésteres. E vamos aproveitar para discutir, por exemplo, como podem ser produzidos sabões, como pode ser produzido o biodiesel. Bem, um éster pode ser obtido pela chamada reação de esterificação, que ocorre entre ácidos carboxílicos e álcoois, levando à formação de éster e água. Essa reação também é chamada de esterificação de Fischer. Tá? Então, o processo que acontece é como se a cadeia carbônica aqui, que tem a carbonila do ácido carboxílico, se unisse à parte aqui, a cadeia carbônica do álcool. Tá? Então, é como se aqui, ó, essa parte aqui, ó, CH3C2 dupla O, se unisse ao CH3, formando um éster, tá? E OH e H formasse água, tá? Essa reação é catalisada em meio ácido, por isso que em cima das setinhas vocês vão ver escrito aí H3O+, ou H+, tá? Além disso, é uma reação que acontece em equilíbrio, tá? Então, se você quer favorecer a formação do éster, um jeito, por exemplo, é ir evaporando a água, retirando um dos produtos, né, durante o acontecimento da reação. E também repondo reagentes, indo adicionando mais álcool, mais do ácido carboxílico. Tá? Então, em síntese, a reação de esterificação é uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool que vai formar éster e água. Vamos fazer um exemplo aqui para praticar. Exemplo 1. Equacione as reações de formação dos ésteres abaixo a partir do ácido carboxílico e do álcool mais adequados. Então, temos quatro exemplos aí. Primeiro, butanoato de propila. Então, o éster que eu vou querer formar é um éster em que butanoato, a cadeia que vai ter 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, dipropila, a outra parte que vai ter 1, 2, 3. Tá? Então, quem que vai ser o ácido carboxílico e o álcool que vai formar esse éster? Então, setinha aqui, vou colocar um H+ aqui para simbolizar que está sendo catalisada por ácido. Essa parte aqui que eu vou circular aqui, ó, que tem a carbonila, é ela que vem do ácido carboxílico. Então, eu vou precisar de um ácido carboxílico com 4 carbonos. Este é o ácido butanoico. Então, seria este o ácido aqui, o butanoico. E o álcool? O álcool será essa outra, parecido com essa outra parte aqui, ó, que tem 3 carbonos. O álcool que tem 3 carbonos é o propanol. Então, o propanol. Né? E além disso, vai formar água. Podemos ir para a letra B. Na letra B, eu quero etanoato de sec-butila. Então, a parte da carbonila aqui, ó, tem 2 carbonos. E a outra parte vai ter 4. Só que esse sec aqui, ó, indica que está ligando num carbono secundário. Ou seja, em vez de ligar na ponta, no meio da cadeia carbônica. Então, seria isso aqui, ó. Etanoato, 2 carbonos. Butila, 1, 2, 3, 4 carbonos. Só que em vez de ligar na ponta, está ligando no meio aqui num carbono que é secundário, num carbono que liga a 2 outros carbonos. Esse é o etanoato de sec-butila. Tá? Quem que vai ser o ácido carboxílico e o álcool que vai formar essa substância, esse éster? O ácido carboxílico
vai ser parecido com essa parte da carbonila aqui, ó. Então, um ácido carboxílico de 2 carbonos, tá? Então, é o ácido etanóico, de 2 carbonos. E o álcool vai parecer com essa outra parte aqui, ó. Então, um álcool de 4 carbonos, porém, o OH não vai estar na ponta, o OH vai estar no carbono do meio da cadeia carbônica. Seria o butan 2-ol, tá? E também vai formar água. Podemos ir para a letra C. Letra C, 3-metil-X2-enoato de etila. Nomezinho mais complicado, vou explicar com a figura. Então, essa é a substância. Tá? Então, por que 3-metil-X2-enoato? X porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal aqui da parte que tem a carbonila. Tá? Por que 2N? Carbono 1, 2 tem uma dupla. 3-metil, carbono 1, 2, 3 tem uma ramificação de um carbono. Tá? Então, essa é a parte principal aí. Aí, dietila. A outra parte aqui, ó, tem 1, 2 carbonos. Tá? Então, quem que vai ser o ácido carboxílico e o álcool que vai formar esse éster? Bem, o ácido carboxílico vai ser algo muito semelhante a essa parte que eu circulei aqui, que contém a carbonila. Então, seria um ácido carboxílico parecido com essa estrutura que eu circulei. Seria isso aqui, tá? Então, seria o ácido 3-metil-X2-enoico, tá? E o álcool? O álcool seria um álcool de 1, 2 carbonos, né? Por isso etila, tá? Então, seria o etanol. Né? Aqui eu fiz na fórmula completa, mas também poderia ter desenhado ele aqui na forma de traço ou bastão, que seria mais ou menos isso aqui que eu tentei desenhar com o mouse. Né? OH. Ficou meio feiozinho porque eu estou desenhando com o mouse. Tá? Finge que isso aqui é um O, está aparecendo um D, né? Então seria 1, 2 carbonos OH. Né? Mas também é formado água aqui nessa reação. Para terminar, vamos fazer a letra D. Benzoato de propila. Tá. O que seria benzoato de propila? Seria um ácido, um éster em que a parte que tem a carbonila, né, parece com tem um anel aromático ligado. Então seria aqui, ó, benzoato dipropila, a parte aqui que liga no outro oxigênio tem 1, 2, 3 carbonos, tá? Quem seria quem seria o ácido carboxílico e o álcool que iria formar esse éster? O ácido carboxílico vai ser parecido com essa estrutura que eu circulei aqui, ó. Um ácido carboxílico parecido com isso que eu circulei seria o ácido benzoico, essa estrutura aqui. E o álcool seria o álcool de 1, 2, 3 carbonos aqui pelo meu desenho, por isso propila. Né? Um álcool de 3 carbonos seria o propanol. Essa estrutura aqui, que também tem 1, 2, 3 carbonos. Tá? E também vai formar água. Tá bom? Então, terminamos nosso exemplo 1. Quando eu falo de ésteres, é bom destacar que óleos e gorduras são ésteres. Tá? Então, boas partes dos óleos e gorduras são formados pelo que a gente chama de triacilgliceróis, tá? Que são um triéster. Tá? Você já deve ter feito aí seu exame, por exemplo, de triglicerídeos, né? Então, são gorduras do seu corpo, né, que tem essa característica de ser um triéster. Tá? Elas são formadas pela reação entre um glicerol, um álcool de
três hidroxilas, né, com ácidos gráficos, ácidos carboxílicos de cadeia longa. O que vai diferenciar um óleo de uma gordura são justamente as características desses ácidos graxos que vão se ligar ao glicerol formando o triglicerídeo, tá? Se esses ácidos graxos forem de cadeias longas, tá? E saturados, vão formar moléculas mais retas. Moléculas mais retas vão ter maior facilidade de se aproximar e a interação entre essas moléculas vai ser mais forte, originando ligações mais fortes e logo a substância, o composto, vai ter uma temperatura de fusão maior, vai ter uma maior tendência a ser sólido. Agora, se os ácidos graxos tiverem cadeias carbônicas mais curtas ou se tiverem duplas ligações, as ligações vão ser mais fracas e aquele composto vai tender a ser líquido. Por quê? No caso, por exemplo, da dupla, a dupla ligação meio que gera uma dobra na molécula, tá? Deixando a molécula mais torta. Moléculas mais tortas, maior dificuldade para elas se aproximarem, a superfície de interação vai ser menor, interação, ligação mais fraca, temperatura de fusão menor e aquilo vai ter uma maior tendência a ser líquido. Tá? Então, o que diferencia gorduras e óleos é que os ácidos graxos que dão origem aos óleos são de cadeia carbônica maior e são de cadeias carbônicas menores e, em geral, tem mais insaturações, duplas ligações, tornando as moléculas mais tortas e interagindo de maneira mais fraca, dando aquilo ali uma maior tendência a ser líquido. Já gorduras, por exemplo, como aquela gordura branca bovina, por exemplo, elas têm uma maior tendência a ser sólido, porque são formadas por ácidos graxos de cadeia maior, já dá mais força entre as ligações, e também geralmente cadeias carbônicas saturadas, mais retas, que têm maior facilidade para interagir uma com a outra, né? Então, ligação mais forte, elas têm uma maior tendência a serem sólidos. Tá? Eu falei que a reação de esterificação acontece em equilíbrio. A reação inversa à esterificação é a chamada hidrólise de éster. A hidrólise de éster ela pode ser tanto catalisada em meio ácido como em meio básico. Ela catalisada em meio ácido é a reação inversa à esterificação, né? Você vai quebrar o éster em ácido carboxílico e o álcool, né? Como eu falei, você vai ter que, dependendo do que você quer, você vai induzir aquele equilíbrio aí para o lado que você quer. Então, por exemplo, se você quer quebrar o éster, você vai deixar aquele meio lá rico em água, forçando a reação de hidrólise, e não a esterificação. Agora, se a reação de hidrólise é catalisada em meio básico, em vez de termos a formação do ácido carboxílico, nós vamos ter a formação do sal do ácido carboxílico. Tá? Então, a hidrólise do éster em meio básico seria a reação do éster com uma base, formando o sal do ácido carboxílico e álcool. Tá? Essa seria a diferença. Essa reação em meio básico é chamada também de saponificação, porque por meio dela é possível formar o que a gente chama de sabão. Então, o que seria a reação de formação do sabão? Quem tem aí algum parente que mora no interior, na roça, etc., já teve essa experiência, deve saber que é possível formar sabão a partir da reação entre gordura
e soda cáustica, ou mesmo gordura e cinzas do fogão a lenha. Por que acontece lá? Na gordura ou no óleo, você vai ter um éster, né, na verdade um triéster, tá? Que vai ser colocado para reagir com a base, tá? No caso da soda cáustica, a base é o hidróxido de sódio, e no caso aí na roça, quando se forma aquele sabão preto feito com cinza, é possível fazer isso com cinza porque a cinza contém hidróxido de potássio, uma base. Tá? Que vai ser formado? É formado um triálcool, que é a glicerina, tá? Ou glicerol, e o sal de ácido carboxílico, tá? No caso aqui um sal de sódio, tá? Porque foi o hidróxido de sódio. Por que isso funciona como sabão? O sabão seria esse sal que é formado, tá? Esse sal do ácido carboxílico. Por que ele funciona como sabão? Você vai ter a pontinha aqui, ó, que é até iônica, né? Que ela vai ter grande afinidade por substâncias polares, no caso, por exemplo, a água. E você vai ter a cadeia carbônica, que no caso lá da gordura, vai ser uma cadeia carbônica longa, tá? Ou seja, cadeia carbônica longa é uma parte apolar. Então, no sabão você vai ter uma cadeia carbônica longa, que é uma cadeia apolar, e um pedacinho aqui aniônico, que é polar. Tá? Então é muito comum representar o sabão até com algo parecido que eu fiz aqui, que é uma cauda apolar e uma cabeça polar. Como que funciona o sabão? Vamos supor que isso aqui é a nossa vasilha aqui, uma vasilha aqui nossa, que está suja de gordura no fundo, suja de óleo, sei lá. E ela está aqui cheia de água. Desse jeito aqui só ela não vai limpar porque a água e o óleo não se misturam bem, porque a água polar, o óleo polar, eles não se misturam bem. Aí vem nosso sabão atuar. O nosso sabão aqui na minha representação tem uma cauda apolar e uma cabeça polar. A cauda apolar vai interagir com o óleo que está grudado na minha vasilha aqui. E a cabeça polar interagir com a água. Então, as duas coisas vão se misturando, água e óleo, pela ação do meu sabão, tá? Formando até o que a gente chama de micelas. Tá? E aí é possível eu conseguir levar fora esse óleo com a água por conta da ação do sabão, que vai tornar meio que possível ali, a mistura dos dois de certa forma. Tá? Quando que o sabão vai falhar? Tá? O sabão vai falhar quando a água tiver um caráter muito ácido, tá? Que aí você vai formar o equilíbrio, eliminando a parte aniônica, né, e diminuindo a polaridade da molécula, tá? Ou quando a gente tiver uma água que é chamada de água dura. O que é água dura? Água dura é uma água que tem alta concentração de cálcio ou magnésio, tá? E essas substâncias podem formar um precipitado, um sólido, com o ânion do sabão, tá? É comum a gente ver isso, por exemplo, em tanques, que começa a dar aquela crosta preta. Tá? Então essa crosta preta seria essa reação de precipitação, de formação de um sólido do cálcio, do magnésio da água dura com o ânion do sabão. Tá? Detergentes, a diferença deles para um sabão é que neles, em vez de ser um sal do ácido carboxílico, é um sal de sulfato ou amônio. Tá? E essas substâncias, a vantagem dela é que elas não formam os precipitados com cálcio e magnésio. Tá? Então retira esse inconveniente. Tá? Na indústria, o ideal hoje é que se evite a formação de detergentes cuja cadeia carbônica seja ramificada, tá? Como na natureza essas estruturas de cadeia carbônica ramificada elas são mais raras, tá?
as bactérias, etc., não reconhecem aquilo ali como uma estrutura orgânica, um alimento delas, de certa forma, né? Não quebrando essas estruturas. Tá? Então, o ideal é que os detergentes sejam de cadeia carbônica não ramificada, tá? Sendo assim biodegradáveis. Tá? Outro modo de se produzir um éster é pela chamada reação de transesterificação. Tá? O que é a reação de transesterificação? Vai ser a reação de um éster com um álcool. Tá? E o que vai acontecer? As cadeias carbônicas do álcool e da parte aqui não carbonílica do éster, elas vão ser trocadas, por isso essa reação é chamada de reação de transesterificação, tá? Formando um novo álcool com a cadeia carbônica aqui que veio do éster e um novo éster com a cadeia carbônica aqui que veio do álcool. Tá? Essa reação de transesterificação ela é catalisada tanto em meio ácido como em meio básico. Tá? Ela acontece em equilíbrio, só que para forçar o equilíbrio por novo álcool e por novo éster, o próprio álcool aqui, que é usado como reagente, também é usado como solvente, né? Usando uma grande quantidade dele, forçando a reação direta. Tá? Essa reação, vamos fazer aqui dois exemplos dessa reação. Tá? Então, equacione as reações de transesterificação que ocorrem entre os pares ésteres álcool abaixo. Então, a primeira aqui, ó, etanoato de etila e metanol. O que é o etanoato de etila? Etanoato, et 2 carbonos, de etila, também 2 carbonos aqui no outro pedacinho. Então, esse é o éster etanoato de etila. E metanol, um álcool de 1 carbono. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou formar um novo álcool e um novo éster, trocando essa cadeia carbônica aqui que eu estou circulando por essa outra aqui do álcool. Então, essas duas cadeias carbônicas meio que vão ser trocadas, né? Uma vai para o lugar da outra, tá? Então, é isso que eu estou querendo mostrar aqui, como se fosse uma troca. Então, o que vai formar? Vai formar ali um novo éster, que só agora vai ter só um carbono aqui na parte não carbonílica, né? E um novo álcool agora de 2 carbonos, né? Bem, vamos a outro exemplo. Nesse exemplo agora, vamos equacionar a reação entre o propanoato de metila e o etanol. O que seria propanoato de metila? Propanoato, a parte que tem a carbonila, 1, 2, 3 carbonos, então propanoato. Dimetila, a outra parte tem metil, um carbono só. Reagindo com etanol. Etanol, um álcool de 2 carbonos, então reagindo com o etanol. O que vai ser a reação de transesterificação? Essa cadeia carbônica aqui que eu estou circulando, de 1 carbono, vai ser trocada com essa aqui do álcool de 2 carbonos. Então, essa parte aqui do éster vai passar a ter 2 carbonos e a partezinha carbônica do álcool vai passar a ter um carbono só, como se esses dois pedacinhos aqui fossem trocados. Então, eu vou formar este novo éster, em que a parte aqui tem 2 carbonos, onde tinha um só, e o álcool que vai ter um carbono só, que é o metanol. Agora, o que é o importante dessa reação de transesterificação? É por meio dela que é possível se obter o biodiesel, tá? Os óleos aí que podem ser obtidos, por exemplo, de
óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja, né, óleos vegetais, e ou mesmo até gordura animal, eles são triésteres, né, o triacilglicerol que a gente falou. Tá? Reagindo ele com um álcool, a gente pode ter a quebra desse triéster em glicerina ou glicerol, que é um poliálcool, né? E os ácidos graxos, né, de cadeia carbônica longa, que vão ser o biodiesel. Então você vai ter a formação do biodiesel, né, que é os ácidos graxos, né, e a glicerina, que é um subproduto aí da fabricação do biodiesel. Aí pode ser usado na indústria cosmética, né? Tem vários usos para essa glicerina. Tá? E qual que é a vantagem desse processo? Né? Uma que você pode estar reaproveitando óleos. Então, por exemplo, o óleo de fritura lá da cozinha, ele pode estar sendo reaproveitado para se fazer o biodiesel. Ou mesmo que esse óleo seja um óleo extraído de vegetais sem ter sido usado, ter tido outro uso anterior, é algo que vai ser, por exemplo, de uma planta. Então, você pode fechar o ciclo do carbono aí, né? Você tem lá a parte em que aquele vegetal é cultivado e ele vai fazer fotossíntese, retirando CO2 do ar, da atmosfera. Né? Você vai ter lá a queima do biodiesel que vai liberar CO2, mas você tem o cultivo do vegetal que absorve CO2. É uma maneira de ter um menor impacto. Tá? Além disso, né, isso vai ter um refino melhor. Então, por exemplo, combustíveis fósseis derivados de petróleo vão ter resquícios de enxofre e outros elementos, o que não vai acontecer nesse caso. Tá? Então, com isso fechamos, né, a videoaula aí sobre as reações de esterificação, hidrólise e de éster. Né? E em breve daremos continuidade ao nosso terceiro trimestre, falando especificamente das reações de óxido-redução, tanto na química orgânica como na química inorgânica.